Boa noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar a parte final do relato passado, vindo do sertão da Paraíba, que foi enviado pelo Augusto. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem confirmando o like de vocês. Eu vi o vídeo passado. O vídeo está com 2.000 e poucos inscritos, tem 2 dias. E tinha 900 e poucos likes. Isso significa que o canal está sendo acompanhado pelos inscritos. E o YouTube manda notificação para todos os inscritos. É assim, tá certo? Isso ajuda muito o canal a crescer na plataforma. Mas vamos à parte final do relato. No vídeo passado vocês viram que depois de tudo que aconteceu entre Chiquinho e Zé Grande, o irmão dele, coisas muito estranhas começaram a acontecer em volta da casa de Zé Grande. E também outras pessoas também tinham se deparado com a criatura que era muito veloz e feroz também. E muitas das pessoas só se livraram daquela criatura quando se atiraram dentro d'água, dando as características que realmente ele tinha conseguido, ninguém sabe como, virar lobisomem. Porque o único jeito que você tem de se livrar de um lobisomem é ou você encara ele, ou você sobe numa árvore que não tenha galhos baixos, ou você se joga dentro d'água. O lobisomem não sabe nadar, não consegue nadar. Então, após um bom tempo que estava acontecendo, houve a guerra e Chiquinho foi para a guerra. Na época, muitas outras pessoas do local fugiram, se perderam dentro do mato. Gente, quando via caminhão do exército se aproximar, se enfiava dentro de fossa, sumidouro. E a deles que levava mais de ninguém sabe quantos tempos perdido no meio do mato. A família que botava comida num lugar e eles, pegavam a comida, dormia por lá mesmo. Era assim. Se escondendo para não ir na guerra. Era assim. Já Chiquinho não fez objeção e o que de fato aconteceu lá foi relatado por ele mesmo e também um ou dois que morava naquela localidade que vivenciou o fato, também contou para as pessoas. Fora ele, que contou para a própria mãe, antes dele morrer. O que de fato aconteceu nessa guerra foi o seguinte: toda vez que eles entravam em confronto, pois Chiquinho fazia parte do pelotão da frente, por mais que as pessoas que tivessem na linha de frente, muitos eram feridos, era assim, menos ele. Ele sempre mantinha uma distância quando estava no pelotão da frente das pessoas e dizia: vamos pegar ele de surpresa. Enquanto eles estão atirando para cá, eu dou uma volta por ali. Isso sempre quando era à noite, isso nunca acontecia de dia. De dia ele estava sempre tomando muito cuidado, mas à noite ele saía sozinho, era assim. E depois que o batalhão entrava em confronto com o outro, se ouvia muitos gritos dos outros soldados, a ponto de a maioria deles abandonar a linha de frente e voltar correndo para onde estava o pelotão maior. Era assim. E depois, do nada, ele aparecia. Você não ouvia um tiro dado por ele, nem que fosse atingido alguém. Sempre soldados aparecendo mortos do outro lado, que deixava o pelotão de lá assombrado. Era assim. Assim foi por muito tempo, enquanto ele teve nessa guerra. Após a guerra terminar, tempos depois, ninguém dava notícia de Chiquinho. Porque também
também a família achava que ele estava morto, não perguntava por ele. E esses outros que vieram da guerra também, não morava perto lá. Depois foi que a família teve contato com essas pessoas já em outro lugar. No interior da Paraíba. Era assim. Mas esse fato foi contado por vários. O problema foi que um belo dia, Zé Grande tinha pegado um cavalo emprestado com seu compadre para ir até uma feira comprar umas coisas para casa. E quando ele seguiu rumo a essa feira, havia um riacho no caminho. O riacho não era muito largo, então ele desceu do cavalo com medo do cavalo chegar dentro da água, começar a bater com a pata e se deitar e molhar a roupa dele toda. E ele fica fedendo mais do que o que estava a cavalo. Então ele resolveu passar o riacho puxando o cavalo. Quando ele atravessou e ia chegando na beirada do outro lado, ele olhou sentido aonde ele ia, e lá vem um cara, uma pessoa, com um chapéu grande na cabeça, cabeça baixa. Pelo andado dele, Zé Grande conheceu logo, disse: não é possível. Ele disse: aquele cidadão que está vindo aí está me parecendo Chiquinho. Ele saiu, o Zé Grande não ficou com medo dele, seguiu na direção dele. Ele tinha prometido que quando encontrasse Zé Grande, aquela cacetada não ia ficar barata. Zé Grande não botou galho dentro, seguiu na direção dele. Quando eles se encontraram no mesmo caminho, ele levantou a cabeça um pouco, olhou, viu que era o irmão. Deu um passo para o lado, deu passagem ao irmão. Levou tempo sem ser visto. Passado um bom tempo, depois disso, quando Zé Grande voltou da feira, contou para sua mãe que tinha encontrado ele. Ela ficou alegre, por mais que ele fosse uma pessoa ruim, mas era filho dela. Ficou alegre. Tempos depois disso, e nesse tempo que ele apareceu, Zé Grande também não escutou mais barulho em volta da sua casa. Parece que ele tinha aprendido alguma coisa naquela guerra. Então, depois de um tempo, uma notícia chegou que ele estava muito doente. E a sua mãe foi até onde ele morava. E a pessoa que trouxe o recado levou ela até lá. E quando chegou lá, ele realmente estava muito doente. Ele estava pálido, amarelo, da cor de um pano, que nem o pessoal fala. E não tinha força nem para levantar. Então a sua mãe passou a cuidar dele. Ela não ficava na casa junto com ele, mas ela levava comida já pronta para dar a ele lá. Andava que nem uma danada. Mas segundo ela, alguma dessas vezes, ela chegou a ficar até mais ou menos às 7 para 8 horas da noite. Foi aí que ela relatou os outros filhos que algo errado estava acontecendo na casa onde Chiquinho habitava. Ele ficava sozinho lá. Ela disse que começou a escutar barulhos no telhado, barulhos em volta da casa. Onde ela brechava, não via nada. Era como se alguém tivesse ali. Era como se alguém tentasse levantar a telha para olhar, para ver onde ele estava, era assim. E ela disse que nunca viu nada. Ele também nunca mencionou nada. Quando foi um dia, já próximo dele falecer, ele relatou tudo o que tinha acontecido para sua mãe. E deixou bem claro para ela que o que estava acontecendo do lado de fora da casa era nada mais, nada menos do que o coisa ruim tentando levar ele vivo mesmo antes dele morrer. E vocês, o que acham disso?
Eu não disse a vocês que esse relato podia ser de grande aprendizado, talvez o maior do canal? Será que é por isso que as pessoas que têm essa sina ou essa oração, de imediato antes de morrer, ele tenta passar para outra pessoa? Isso? Ou será que o que estava acontecendo com o Chiquinho era somente pelas perversidades que ele causou? Mas que existe um fato que acontece, eu posso afirmar a vocês, coisas muito ruins acontecem com quem lidar com isso. E eu sei de uma coisa, quando me enviaram a tal oração, foram 3 que eu recebi, que eram as mesmas orações, essas pessoas já estavam perto de morrer. E já estavam procurando recurso em igrejas. Será que era por isso? Eu pergunto a vocês. Será que é por isso que as pessoas ficam pedindo tanto isso a mim? E eu nunca dei nada dessa oração a ninguém? Porque talvez só se possa passar isso quando você estiver perto de morrer. Eu ainda não estou. Também não possuo mais ela. Como eu disse a vocês, está no fundo do poço, a 7,5 metros daqui, coberto com bastante entulho e barro. Foi assim que a gente se vê livre dela. Mas um dia eu vou mostrar uma coisa a vocês. Quando eu estiver gravando aqui, vocês vão ouvir barulhos aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Barulhos eu escuto aqui em cima, como se algo caminhasse por cima desse isopor frágil aqui. Algo pesado. Vocês vão ouvir o dia que eu estiver gravando aqui, o que acontecer. Barulho como se algo levantasse a placa de isopor para olhar para mim. É assim que acontece. Até hoje, as coisas acontecem assim. Mas me digam vocês, o que vocês acham? Seria mesmo algo sobrenatural do outro lado que estaria tentando levar ele vivo mesmo? Para que não desse tempo ele tentar nem se arrepender, se é que dava? Ou seria só a imaginação da cabeça da mãe dele? Deixa o que você acha no comentário. Boa noite, amigos assombrados do estado.